E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá. Vamos estar falando hoje sobre vacina contra a febre amarela. É um tipo de vacina que é composta por vírus vivos atenuados. Vocês lembram vírus vivos atenuados, né? Vocês lembram do conteúdo, vocês lembram mais ou menos de como que é feita toda essa coisa da estrutura da vacina, tá joia? Qualquer coisa, se precisar revisar, precisar recapitular, não hesitem em perguntar, tudo bem? Não fiquem com dúvidas, ok? Então, assim, ela é composta por vírus vivos atenuados, tanto a vacina particular quanto a vacina da rede pública, tá bom? Então, não existe febre amarela com vacina que seja vírus inativado, ok? É só atenuado, bem? Então vamos lá. Ó, uma das características dela também, ela é cultivada em ovo, tá? É usada a célula do ovo para cultivo da vacina. Portanto, quem é alérgico ao ovo, ela acaba agregando algumas características do ovo, né, de proteína, de alguns nutrientes. E por essa razão, quem é alérgico ao ovo é contraindicado o uso da vacina. Tá? Essa vacina é uma das mais complicadas que tem para a gente estar fazendo o uso dela, no sentido que ela tem assim, uma série de danos, uma série de efeitos colaterais potenciais. O que significa isso? Ela pode dar uma série de efeitos colaterais um pouco mais sérios. Não é como a pentavalente, por exemplo, que ela, como efeito colateral dela, ela vai ter febre, tá? Ou o efeito colateral dela vai ser dor, irritação local. O que, em comparação aos danos, eventos adversos, efeitos colaterais da febre amarela, são bem mais tranquilos, vocês vão estar vendo, tá? Então, assim, quando a gente fala da febre amarela, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente? Tá? Os grupos que são contraindicados, no caso da febre amarela, você só faz sob estrita, tá, e expressa indicação daquele paciente para aquele momento. Tá bem? Então, assim, você não faz, por exemplo, vacina contra a febre amarela, você não faz ela um gestante, ok? Ela é contraindicada em gestante, isso tem lá no material que eu passei para vocês, tá bom? Você não vai fazer ela em gestante. Porém, numa situação, qual que seria a situação que você vai administrar uma vacina dessa em gestante? Quando você tem um caso, quando você tem uma situação de epidemia fora de controle, quando o risco da gestante contrair a febre amarela é muito alto, é muito grande. Tá? O que vai acontecer, portanto? A chance dela pegar a febre amarela vai acabar compensando o risco de se administrar a vacina, porque ela pegar, né, contrair a doença, vai causar muito mais dano que a vacina. Tá? Mas sim, nessas situações, certo? Nessas indicações que a pessoa vai estar tomando a vacina. Fora isso, né, fora indicações absolutamente expressas para aquele momento tal, não se faz, tá bom? É diferente o dano colateral, o evento adverso da febre amarela, ele envolve lesões neurológicas, ele envolve uma série de questões que assim são mais graves e a gente tem que ter um olhar com muita atenção, tá bom? Para vocês terem uma ideia, a vacina contra a febre amarela, você não administra ela concomitantemente a outra vacina que seja de componentes atenuados. Na verdade, você inclusive não administra ela, algumas unidades fazem isso, alguns estados, né, acabam fazendo isso. A orientação de vacina é sempre do estado, tá bom? Nunca é o município que orienta, é sempre portaria estadual, decisão estadual, decreto estadual. O município não faz decreto sobre vacina, a não ser aqueles que são liberados pelo estado para o município fazer. Então, no primeiro momento, até isso é decisão do estado, tudo bem? Então, assim, São Paulo pode fazer um tipo de calendário, pode adotar um tipo de conduta e o Paraná adotar outro, tá? Então, tá errado? Não tá errado, cada um vai fazer de uma maneira. Suco? Tá, peraí.
1 hora depois. Aí, pessoal, voltei. Seguinte. Bom, onde que eu tava? Tava falando dos danos colaterais, a vacina. Ok. Então, assim, a vacina contra a febre amarela a gente não administra com no caso, outras vacinas atenuadas, outras vacinas, até dependendo do estado, algumas vacinas inativadas, ok? Então, assim, Paraná tem um tipo de calendário, São Paulo tem um tipo de calendário, o Ceará tem outro tipo, Minas, cada estado tem a sua realidade e o seu planejamento com relação às vacinas, não são todos iguais, tá? Até um tempo atrás, vacina contra a febre amarela, por exemplo, no estado de São Paulo, se usava só aos 9 meses de vida. Tá? Depois que nós tivemos um quadro aí nos últimos 10 anos, aproximadamente 10, um pouco mais que isso, tivemos surtos de febre amarela no estado que já estava controlado, né? Era um problema que estava controlado. Depois que nós tivemos esse problema com a febre amarela, o que aconteceu? Mudou o calendário no estado de São Paulo. São Paulo passou a adotar o mesmo calendário de Minas, Mato Grosso, né, que colocam 2 doses de febre amarela. Então vamos lá, as doses de febre amarela quais são? Você tem uma dose aos 9 meses e outra aos 4 anos. Na vida adulta, uma dose, tá, com reforço a cada 10 anos, certo? Com revisão desse reforço mediante área endêmica, mediante análise de IgG, IgM, avaliação de riscos, certo? Avaliação de riscos e tudo mais. Então, das vacinas que são administradas, tá? Uma das que envolvem um cuidado maior, tá? Então, coisas importantes da febre amarela, vamos reforçar antes de avançar mais um pouquinho no conteúdo, tá? É vacina atenuada, tá certo? Componentes atenuados. É uma vacina que o grupo ao qual ela é contraindicado, e quais são as contraindicações da febre amarela? Todas as mesmas contraindicações que são de vacinas atenuadas, tá? Porém, esse grupo ele um risco muito maior, porque você pode fazer tanto um desenvolvimento da febre amarela em si, você pode ter um comprometimento neurológico, você pode ter uma série de danos, tá? Bastante severos. Então, quando ela é administrada em um grupo ao qual originalmente é contraindicada, tem que ter uma justificativa muito bem feita, muito boa, tá? Ninguém toma essa decisão só. Então, não é a gente na sala de vacina, não é quem está prescrevendo, indicando nada, não é só a secretaria do município. Então, assim, é um conjunto de pessoas que vão decidir, tá bem? Então, vocês terem uma ideia do quanto é sério isso, tá? Não se administra ela com outras vacinas inativadas ou atenuadas, tá bem? Especialmente outras vacinas atenuadas, tem que dar um intervalo de tempo, tá bom? A última orientação que tinha é você dar um intervalo aproximado aí de 1 mês, certo? Entre a febre amarela e outra vacina. Então, chegou uma criança atrasada lá, vai tomar, vamos supor, tríplice viral, tá? Que a gente vai ver ainda, a gente vai estudar ainda, tríplice viral e febre amarela. Você faz as duas juntas? Não, de forma alguma, tá? Chegou uma criança com precisa tomar, sei lá, rotavírus, certo? Rotavírus também não se faz. Com a febre amarela, você dá um intervalo de tempo, tá bom? Feito isso, os grupos então que são contraindicados só recebem a vacina depois de uma análise bem fundamentada, tá bom? Tudo muito bem documentado, registro no prontuário do paciente, tá? Isso é essencial, tá bom? Então vamos lá. Bom, no Brasil, tá? Eu estava quase pulando isso. No Brasil é considerado área endêmica, tá? O que significa área endêmica para a febre amarela? Qualquer pessoa que vai viajar para fora, então vamos supor, você está aí, né? Não estamos viajando nessa época, é claro, mas vamos supor que você vai viajar para aí, sei lá, daqui a alguns meses vai viajar para a Alemanha, vai viajar para
para Espanha, sei lá. E aí você não está com o comprovante de vacina, ou mesmo que tenha, tá, o comprovante de vacina, o que tem que ser feito? Você precisa emitir uma certificação aceita internacionalmente, né? Tem que ser emitida uma certificação de que você tomou a vacina contra a febre amarela, senão a pessoa não embarca. Então, algumas vezes, na sala de vacina, tem uma galera que chega lá, né, procura vocês para tomar a vacina porque vai viajar, tá? Tem que ser, pelo menos, assim, no mínimo, estourando 10 dias antes do embarque. A vacina tem que ser administrada 10 dias antes do embarque. Se a pessoa vamos supor, tomou uma semana, tá? E vai embarcar, vai ser barrada na hora do embarque, não vai conseguir viajar. Então, assim, não basta, né? Se alguém for perguntar, né, também em sala de vacina, se cair alguma coisa em prova, né? De repente, no concurso pode cair alguma coisa relacionada a essa parte mais administrativa. Não basta também só a carteirinha. A pessoa não chega só com a carteirinha lá e apresenta no aeroporto. Precisa ter uma autenticação do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, de que aquela dose existiu, né, e que aquilo lá é válido. Não é a carteirinha, é um certificado que ela apresenta no momento do embarque. Então tem isso também. O Brasil é considerado, né, tem uma listagem no PDF que eu mandei para vocês. Se vocês acessarem do computador ou do celular, tem um link dos países que são considerados endêmicos, dos países que, ou para você já, né, a partir deles, ou para ir para esses países, você tem que estar com a vacina em dia, tá? É bem interessante, tá? Bom, a via de administração, né, que eu não falei ainda, né, a via de administração é subcutânea, tá bom? Ela sempre vai ser feita subcutânea, e você pode ter frascos ou com dose unitária, tá? Você pode ter frasco de dose unitária, 5 doses, 5, 10 doses e frasco com 50 doses. Tá? Frasco com 50 doses é difícil de a gente receber aqui, por exemplo. Vem mais quando é campanha, tá? Caso contrário, a gente recebe mais os outros, porque senão você tem muito desperdício. O frasco da febre amarela, quando você abre ele dura 6 horas. Não dá tempo nem de terminar o período do trabalho. Então, a gente costuma fazer a abertura dele, né? Por umas 10 da manhã, 11 da manhã, mais ou menos, que aí você consegue pegar o restante do dia, tá? Mesmo o frasco de 50 doses, ele vence dentro do mesmo dia. Você não consegue acondicionar ele e manter ele, né? Preservar por muito tempo. Ele acaba perdendo. Então, por isso que a gente não recebe esse tipo de frasco no posto, mais em campanha ou centro muito grande, né? Centro que vacina pra caramba aí, né? Então aí acaba rolando isso, tá? No mais, sobre a febre amarela, tá? As principais indicações, as principais pontos da vacina, tá? A parte fundamental é essa, tá bom? Então vamos lá. Ela é aplicada aos 9 meses, aos 4 anos, subcutânea, ok? Ela pode ficar armazenada por 6 horas depois de aberta, certo? Isso falando dos cuidados da administração. Quando a gente fala das indicações, tá? Indicações, tá? É justamente assim, para questões de viagem. Até um tempo atrás, né, inclusive, dentro do Brasil, se tinha essa coisa de que ela podia, vamos supor, você era de São Paulo e ia viajar pro... Aí você tomava a vacina contra a febre amarela, tá? Era uma vacina que era só para quem ia viajar para outro estado. Hoje no Brasil inteiro se toma. Hoje no Brasil inteiro se toma. A gente teve, infelizmente, um aumento muito grande e o país todo se tornou uma área endêmica. Não é isolado para um ou outro estado mais, tá? E as contraindicações dela, então? Pacientes imunossuprimidos, imunodeprimidos, gestante, paciente transplantado, paciente com alterações que tiveram uma alteração grave, tá? Um tipo de alteração mais severa,
tá? Nas últimas doses que tomou da vacina. Então, assim, são basicamente todas as mesmas indicações dos pacientes com vírus atenuado, tá bom? Bom, gente, ficando por aqui. Sobre a febre amarela, o principal recado que eu queria passar para vocês era esse. Leiam um material em PDF, está bem completo, é bem legal essa fonte aí que a gente está usando. Mandem as dúvidas, certo? Mandem as dúvidas, comentem, pode ser no próprio YouTube, pode ser no Classroom, pode ser no WhatsApp. Usem esses recursos, podem perguntar. Próximo sábado, então, a gente vai estar fazendo nossa live sobre vacina, tá bom? E aí sim, perguntem mesmo, não fiquem com dúvidas, tá bom? Vou estar publicando alguma atividade, alguma coisa para a gente poder estar entregando próxima semana, tá joia? Ficar por aí, falou!